Como vocês estão? Gente, se a iluminação estiver um pouco ruim, desculpa, mas é porque eu tô num lugar que é o mesmo lugar de sempre, mas como tá tarde e a gente tirou as cortinas, então tá um pouquinho claro, tá? Mas acho que tá bom, né? Pra vocês tá ok? Então tá, vamos esperar a Kessia entrar. A Kessia já tá entrando e aí a gente vai começar. Gente, e aí? Vocês gostaram da última live? Como é que foi a última live? Foi bem interessante, né? Então a gente tava conversando e a gente decidiu fazer mais, pelo menos de quinta ou de sexta, a gente vai estar fazendo, e de segunda-feira, tá? A gente vai falar sobre o profético, a gente vai falar sobre as questões que envolvem o DNA profético, tá? Então a gente vai trazer vários assuntos, é bem interessante, é bem legal, e aí a gente vai estar fazendo. A Kessia entrou, a gente vai estar colocando ela, e aí a gente começa. Entrou. A Kessia tá entrando, gente. Só mais um minutinho. Gente, hoje nós vamos ter várias perguntas, tá? Então, se você tem algumas perguntas, pode fazer as perguntas, vai ser bem interessante. Olá, Kessia? Oi, tudo bem? tudo bem? E você? Tô bem também. Então, que bom, mais um dia aí. Nós estamos aqui para falar do profético. Vai ser bem interessante, Sim, né? vai ser muito, muito bom, muito bom. Vai ser bem interessante, né? Como estão as coisas aí na Espanha? Olha, faz como 2 dias que eu não leio o jornal, Uhum, então imagino que os números só tenham subido. A última vez tinha mais de 100 mil infectados, uhum, mais 9 mil mortes, mas mais do dobro de mortes tinha de gente recuperada. Então uhum. é legal, né, também contar esse dado, né? Exato. Exatamente. É muito importante a gente lembrar sempre do lado bom das coisas, né? Uhum. A gente sempre vê, a gente só conta que aqui no Brasil o pessoal só sabe falar dos números negativos, mas à medida do possível a gente tem buscado os números positivos também, né? Deixa eu ver aqui, ó, o pessoal tá entrando. Oi, gente. O pessoal tá entrando. Agora eu tô te vendo, Kessia. Tava olhando aqui no outro celular, agora eu tô te vendo. Tô tomando um chazinho. Se minha iluminação estiver um pouco ruim, gente, desculpa, tá? Mas é por causa da iluminação aqui. Tá tudo apagado, mas acho que tá bom, né? Dá pra me enxergar direitinho? Dá. Bom, vocês estão escutando a Kessia? Olá, Ah, tá tudo ok, né? Não, que pra mim pareceu que tava sem som. Vamos lá, vamos começar, gente? Vamos orar? vamos orar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais um dia estarmos aqui. Obrigada porque podemos falar do teu nome livremente. É um privilégio, Senhor Deus, poder andar contigo. É um privilégio poder ouvir a sua voz. É um privilégio saber que o Senhor se comunica conosco. Não só através do som da sua voz, mas também através de sonhos, visões. Muito obrigada. Senhor, muito obrigada por essa liberdade que nós temos de poder falar. Obrigada porque estamos num país laico e temos essa liberdade. Nós te agradecemos por isso. Nós queremos ir mais fundo com o Senhor, nós queremos te conhecer mais. Espírito Santo, traz revelação, abre as mentes e os corações, Amém. abre os ouvidos para que possam entender o que o Senhor quer falar. E eu peço que o Senhor realmente traga revelações aos corações das pessoas. Que a Kessia e eu podemos ser instrumentos agora nas tuas mãos para poder falar Sim, do Jesus. profético de forma madura, de forma correta, de forma bíblica. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém? Então, vamos lá. Bom, gente, Vamos hoje nós lá. vamos falar sobre sonhos e visões. Foi a ideia que nós tivemos. Na última live, nós falamos a respeito de como ouvir a voz de Deus. E Uhum. dentro desse como ouvir a voz de Deus, tem os sonhos e visões. Então, Uhum. nós
sentimos de falar sobre isso para a gente expandir a respeito de como ouvir a voz de Deus. Porque nesse período, né, mais ainda, sempre nós temos que ouvir a voz de Deus, mas nesse período de que nós estamos de quarentena, mais ainda, né? O Senhor tem falado para nós que é a respeito de um tempo de secreto e da gente se aprofundar mais, em parar para ouvi-lo e tudo mais. Então a gente está querendo ajudar de alguma forma. Não que a gente saiba tudo, mas assim, o que a gente já conhece, a gente está querendo compartilhar com vocês a respeito do profético. Tá bom? Então, sonhos e visões é uma forma, são duas formas em que Deus, ele fala conosco. E para a gente ser bem prático, eu queria pedir para a Kessia, você pode compartilhar com a gente como você enxerga, né? O que é sonhos? Bom, os sonhos são, digamos, é um estado, né, em que a gente se encontra quando o nosso corpo está descansando, o nosso cérebro está ainda trabalhando, né? E os sonhos são como, vamos dizer, como se fossem viagens que a gente faz na nossa mente e no nosso espírito. Por que espírito? Porque Deus usa muito os sonhos para se revelar a nós. Não somente para se revelar, não quer dizer que os únicos sonhos que são sonhos de Deus são os sonhos que Deus aparece. Mas ele usa os sonhos como uma plataforma, né? Para revelar coisas para nós, para mostrar áreas que nós precisamos ter cuidado, ou áreas onde nós precisamos ter mais entendimento, ou áreas onde a gente precisa de cura, etc, etc, etc. É um mundo muito amplo, muito amplo. Sim, bem interessante isso aí que você falou, né? Que é assim, quando o nosso cérebro descansa, né? Quando a gente entra num estado de sono, né? E é bem interessante quando a gente olha pela ciência, muita gente fala assim, eu não sonho, eu não sonho. A ciência diz que todo mundo sonha, todo mundo sonha. Mas quando a gente entra no REM, né? Um estado de sono REM, que é o mais profundo, é onde a gente consegue lembrar o sonho. Lembrar o sonho, mas não quer dizer que você não sonhou. Então, todo mundo sonha todo dia, tem alguma coisa que o seu cérebro externaliza ou que o próprio Deus fala com a gente, mas todos os dias a gente sonha. E é interessante porque, assim, tem gente que acha que não escuta a voz de Deus e aí, então acha que não sonha. Eu não sonho, nunca sonho. Eu escuto gente falar que nunca sonho, mas a verdade é que você sonha sim. E é possível a gente encontrar uma forma para trazer esses sonhos que você não lembra para fora, tá? E no discorrer da nossa conversa aqui, a gente vai tentar ajudar para a gente trazer esses sonhos. Mas bem interessante isso, quando a gente está nesse estado de sono, né? E principalmente no REM. Agora, a gente sabe que tem tipos de sonhos. Né? É a dúvida maior das pessoas. Qual é a fonte do meu sonho? Quem é que me deu esse sonho? Né? A gente costuma dizer que, eu pelo menos eu costumo englobar, né? Eu falo assim, tem os sonhos que vêm dos céus, porque está incluído tanto a voz de Deus com clareza, quanto os anjos. Ele mesmo pode falar, como ele pode enviar os seus anjos mensageiros para falar. A Bíblia é cheia desses exemplos, né? E pode ser a fonte nossa, né? A nossa alma mesmo, nosso inconsciente, consciente, subconsciente, querendo trazer uma mensagem a respeito de nós mesmos para fora. E também tem a fonte do inimigo, né? A voz do inimigo que tenta falar alguma coisa pra gente, externalizar alguma coisa. O que você acha? E tem os sonhos do corpo também. Hoje eu estava lendo um livro que eu tenho sobre sonhos, estava dando uma repassada, né? E eu vi que também tem os sonhos do corpo. Por exemplo, você come uma coisa que te faz mal, você tem uma digestão pesada e aí isso afeta o seu sonho. Ou você está doente, aí afeta o seu sonho. Então são o que se chamam sonhos do corpo, né? Sonhos do corpo, né? Que tem uma psicóloga que eu conheço e ela sempre fala assim, o nosso cérebro, ele é tão poderoso, que mesmo quando você está dormindo, você consegue trazer informações, não só do seu estado emocional, mas também do seu estado corporal, do seu estado físico, através dos seus sonhos. Ele quer mandar uma mensagem para você. É muito interessante, é bem exatamente o que você falou, né? Os sonhos que têm a ver conosco. Desculpe.
O que você acha mais sobre isso, além desses 4 tipos, dos tipos de sonho? Qual que você acha que é mais recorrente, que é mais costume a gente ter? Ou você acha que depende da situação que a gente está vivendo? Depende da situação, mas eu acho que o mais normal é ter sonhos da alma, né? Aham. São esses sonhos que às vezes falam de preocupações que a gente tem, ou de sonhos que Uhum. a gente tem. Mas é muito comum, como a gente estava conversando semana passada, não, no começo Uhum. dessa semana, que Aham. no mesmo sonho você pode beber de várias fontes. Você Aham. pode ter um momento nesse sonho da alma, em que Deus se revela, em que Deus fala alguma coisa, ou que acontece alguma coisa que é para trazer alguma revelação, ou um convite para você buscar mais entendimento sobre aquilo. Aham. Como também pode ter uma interferência do corpo, como também pode ter uma interferência do inimigo, né? Aham. Numa mesma No mesmo noite, sonho, né? podemos ter picos Uhum. de... Exatamente. Uhum. Uhum. Então, isso Interessante. Eu é muito lembrei comum. agora. Eu lembrei agora um sonho que eu tive. Olha que interessante, né? Eu tava falando. Eu não lembro direito como que eu estava, qual era a minha preocupação. Eu lembro que eu estava Uhum. preocupada com alguma coisa e eu tive Uhum. um sonho. E esse sonho, eu olhava no espelho e Uhum. quando eu me olhava no espelho, eu via um semblante cansado. Uhum. Não era eu, mas era uma face diferente. E eu via com Aham. nitidez, assim, no espelho. Eu tava com a face muito cansada, tava com olheira, assim, sabe? Bem Uhum. cansada, aquele sonho. E aí eu acordei, eu falei, nossa, o que que é isso, né? E fui perguntar pro Espírito Santo. Na hora me veio o entendimento. O meu próprio cérebro estava mandando uma informação para mim. Você Uhum. precisa descansar. Você Uhum. precisa descansar. É um momento de descanso. Olha como você está. Eu achei aquilo Uhum. incrível, né? Uau. Porque foi um sonho que o meu próprio cérebro mandou para mim, dizendo, dando uma informação, dando uma direção. Olha, você precisa Uhum. descansar. Então, é bem Uau. interessante, né? Porque a gente descarta muito os sonhos que são da alma, mas eles são Uhum. um grito, às vezes, do nosso corpo ou da nossa alma, né? Uhum. Bem interessante, bem interessante. Deixa eu ver aqui, gente. Que bom que vocês estão entrando. Já já a gente vai abrir para perguntas, tá? Isso. E aí, Kessia, a gente falou, né, dos sonhos, o que são sonhos, os tipos de sonhos, mas Uhum. existe também uma linguagem, né? Uma Uhum. linguagem dos sonhos. Deus, Exatamente. a gente até falou na segunda-feira que a maneira como Deus fala é a nossa linguagem pessoal, porque Uhum. é mais prático para a gente entender. Né? Eu até comentei, né? Tem uma amiga minha que Deus fala com ela sempre através das princesas da Disney. É a linguagem dela. Aham. É Uhum. a linguagem dela. Tem um outro amigo, eu lembrei esses dias, tem um outro amigo, toda vez que ele vai entregar uma palavra profética, ou que ele sonha, Deus quer falar com ele sempre usa um super-herói. Gente, é incrível. E são tão profundas as palavras dele, que Uhum. você fala, meu, é muito, muito, muito assim, interessante a linguagem Muito, que muito. Deus fala com as pessoas, né? O Uhum. que você acha disso? Realmente. Eu acho fantástico, né? Os sonhos como eu falei, uma viagem. Aham. Inclusive, os meus pais me ensinaram desde pequena a dar tanto valor aos sonhos, que Hum. às vezes minha mãe vinha me acordar de manhã e eu falava, mãe, eu estou sonhando, estou sonhando. E ela Aham. ia embora, entendeu? E deixava que eu continuasse sonhando, porque Aham. eles entendiam que Deus falava muito comigo através dos sonhos, né? Uhum. E é muito interessante que os sonhos, eles são cheios de símbolos, né? Uhum. E tem duas palavras na Bíblia, no Hum. hebraico, que falam da interpretação dos Sim. sonhos. Uhum. Uma é passar Aham. e a outra é pachar. O Aham. passar significa abrindo os símbolos do sonho, ou seja, você pegando o sonho e analisando, essa simbologia, essa simbologia, essa simbologia. Por exemplo, uma mulher no sonho veio falar com Uhum. você. A Aham. simbologia da mulher, né? Nesse Aham. caso. E o pachar é você abrir o significado desses símbolos, né? Por exemplo, Uhum. uma mulher no sonho, vamos buscar entendimento sobre esse símbolo aqui especificamente. Isso é o pachar, né? E Aham. aí você abre, muitas vezes uma mulher pode significar o Espírito Santo, né? Por, Uhum. por, por Uhum. colocar um exemplo, né?
Sim. Ou uma figura materna pode significar também o Espírito Santo, etc, né? Uhum. E Ah, quando legal. você... Sim, Hum. desculpa. Pode falar, imagina. Ah, tá bom. Então, nessa questão dos símbolos, né? A gente Uhum. pode ter símbolos que são metafóricos e símbolos que são Uhum. literais, né? E a Aham. gente precisa navegar entre essas duas opções, né? Do Sim. que é algo metafórico e o que isso pode significar, então, o pachar, né? E o Uhum. que é algo literal. Aham. Então, Bem interessante, porque isso abre um leque, né? uhum, Às vezes eu tenho um dicionário, depois eu vou até comentar com o pessoal aqui. Eu uso um uhum, dicionário bíblico, que é do profeta James Goll. Eu não uhum, trouxe o livro para mostrar para vocês, gente, mas é um livro muito bom. uhum, E ele tem um dicionário no final que entra mais nessa questão do simbolismo, não é uma uhum, coisa específica, né? uhum, Então ele normalmente ele fala assim: ah, o que significa veículos, o que uhum, significa o símbolo de uma mulher, o que significa sonhar com piscina. Então ele uhum, dá uma explicação mais uhum, geral, né? E temos, mas aí é aquilo que você falou, metafórico falando, você uhum, pode sempre perguntar para Deus. E aquela mulher que eu sonhei? Pode ser o uhum. Espírito Santo, mas especificamente, o que o Senhor quer falar Aham, comigo? Né? Então é exatamente. bem Exa- interessante. Você sabe uhum. que já aconteceu comigo de eu ter sonhos em que aconteceram as duas coisas. Eu consegui ter duas Uhum. revelações. Que era Sim. específico, até foi com a minha mãe. E a minha Uhum. mãe no sonho, ela representava o Espírito Santo. Foi muito interessante, Uhum. porque no sonho a minha mãe, ela era muito mais alta que eu. Ela era Uhum. altona, assim. A minha mãe tem mais ou menos a minha altura, mas ela era muito mais alta que eu no Uhum. sonho. E quando eu chegava próximo dela, ela tinha. Era uma presença. Uma presença assim. Não que minha mãe não carrega a Uhum. presença de Deus, mas assim, no sonho era realmente divino, sabe? Uhum. Era Deus Sim. mesmo. E na hora eu percebi. E. Mas também ela representou alguma outra coisa, tinha a ver com a minha mãe, alguma coisa do Sim. tipo. Então, assim, é Aham. bem interessante, porque a gente não pode achar que só é uma coisa ou outra, mas Deus ele pode trazer Exatamente. várias interpretações, né, do mesmo sonho. Exatamente. Você às vezes interpreta o sonho, você não pode fechar o sonho, blum, e arquivar. Por Aham, quê? Porque Deus pode usar esse sonho para falar várias coisas com você, né? aham, Eu também exato. tenho sonhos assim que, com o passar dos anos, eu tenho retomado eles, Deus tem me trazido à Aham, memória, e eu tenho retomado eles e eu tenho tirado uma nova revelação. A mesma coisa aham, acontece com a Bíblia. A gente aham, lê uma palavra, isso. a gente lê um versículo, e nessa hora significa uma coisa. Uhum, Daqui a um mês, ou uma semana, ou whatever, você lê aquela palavra de novo e tem uma revelação diferente para você, né? Porque sim, Deus é infinito, né? Então, uma infinito. revelação, uma palavra, um símbolo pode representar várias coisas, né? Falando em dicionário, eu vou mostrar esse aqui. Aham, Esse está em inglês, tá? É Divinity tá. Code, tá? Hum, Desses dois uhum, rapazes aqui. Esse dicionário, ele é todo um dicionário, tá? E o livro inteiro é dicionário. Traz um pouquinho de entendimento no começo, mas a maior parte é dicionário. O que eu quero aham, falar com isso? Porque, por exemplo, King, rei. Aqui tem três opções: Jesus Cristo, autoridade e domínio. Porém, uau. quando a gente tem um sonho e busca a interpretação, por exemplo, com um dicionário, é muito importante você guardar e gravar ou registrar o sentimento que você teve no sonho. Exato. Por quê? Imagina que eu sonho com um rei, mas esse rei não é bom. Por colocar um exemplo, esse rei não é bom. Então, esse rei não vai representar Jesus Cristo. É muito Uhum, importante você registrar não somente o sonho, mas uhum, também os sentimentos que você tinha enquanto dormido, não enquanto aham, acordado. Porque enquanto uhum, acordado, a gente volta para nossa mente lógica e às vezes sim. a gente vê as coisas com a nossa ótica lógica, né? Mas a gente tem que Uhum, procurar registrar assim que você acordar. Você teve um sonho, você registra esse sonho, registra também os sentimentos que você exato. tinha enquanto dormindo, porque vai ser muito importante na hora de interpretar o sonho, né? Sim, muito interessante. Depois eu vou até compartilhar aqui 9 dicas para a gente conseguir interpretar o sonho.
né? Ótimo. Que pelo menos eu uso assim, e o sentimento enquanto dorme é um deles. Porque Uhum. isso mostra exatamente o que aponta para uma interpretação do sonho. E assim, Exatamente. comigo é uma coisa muito interessante. Quando é um sonho profético, eu sei exatamente quando é um sonho profético. Por quê? Eu tô no Uhum. sonho, eu mesmo no sonho, olha isso, eu falo para mim mesma. Esse é um sonho profético, presta Olha atenção. só, gente. E aí as coisas vão Incrível. acontecendo e eu começo a falar: ó, isso aqui você não pode esquecer. Isso aqui você tem que lembrar. Olha, Uau, então, uau, mas uau, isso uau, aqui uau. sempre aconteceu? Não, eu fui treinando a minha mente e eu fui me Uhum. treinando para crescer Uhum. em Uhum. sonhos, né? Mas normalmente quando é sonho profético, eu tô lá no sonho, aí eu já pergunto. Às vezes acontece assim, de eu estar no sonho. É Uhum. meio louco, gente. É coisa de gente assim. E aí eu tô Gente, no assim. sonho, aí eu já falo assim: Espírito Santo, aparece para mim no sonho. Aí eu sinto a Uau, presença. Aí eu começo a perguntar as uau. coisas. O que que isso significa? O que que isso significa? O que que isso significa? Aí quando eu acordo, primeira coisa que eu faço, anoto. Por quê? Uau. Porque opa, ele já falou comigo aqui, já tô ligado. Mas aí eu Uhum. fui treinando isso, né? Mas não é Uhum. todas as vezes, mas a maioria das vezes eu consigo fazer esse treinamento. E quando eu vou dormir, Interessante. é interessante, quando eu preciso de uma resposta, ou quando eu quero realmente que Deus fale comigo algo mais profundo e tudo mais, Uhum. quando eu vou dormir, eu já falo: Senhor, fala comigo essa noite. E durmo, tranquila. Menina, às vezes eu tenho cinco, seis sonhos Uau. direto. E assim, é interessante, uma coisa que eu lembrei agora, a gente lembrar como que eu posso saber que também é um sonho profético ou que Deus quer deixar claro algo pra gente, né? Uhum. Pelo menos que eu percebo com a minha experiência. Você dormiu, aí você teve Uhum. um sonho. De repente você acordou. Você volta a Uhum. dormir, o sonho continua. Aí você acorda, aí você Exatamente. volta a dormir, o sonho continua. Uma sequência de Uhum. sonhos. Então, Uhum. normalmente, quando eu tenho uma sequência de sonhos, provavelmente é um sonho profético. Outra coisa que eu Uhum. percebo quando Deus realmente está falando comigo é um sonho dentro de outro sonho. Eu sonho que estou Tipo sonhando. a origem. É, exatamente, eu sonho que estou sonhando. Então, Uhum. eu Aí eu já sei que é um sonho, sabe? Meio profético, assim. E é interessante esse negócio que você falou sobre os Uhum. sentimentos, porque eu sempre, a primeira coisa que eu Uhum. acordo, que eu já penso é o que eu estava sentindo no sonho. Tava triste, tava com raiva, Uhum. Uhum. tava alegre, tava com paz. O que eu Uhum. estava sentindo, né? Uhum. Então, isso dá aponta muito para a interpretação do sonho. Sim. Bem interessante, né? Agora, esse dicionário é interessante, né? Bem Muito, bacana. Ele tem em muito, muito português, você legal. sabe? Não sei, não sei. É uma coisa que eu preciso pesquisar. Tá. Mas Depois a gente eu pode acho ver que não. se tiver Sim, esse, gente, ok. se tiver esse dicionário em português, a gente posta nos nossos stories, tá bom? Aí vocês dão Então, uma esses olhadinha. aqui os autores, tá? Aham. E Divinity Code. Tá, tá bom. Bom, gente, olha, agora olha só. A gente está falando muito sobre sonhos, sobre a parte legal, né? Que é possível. Todo mundo pode ter sonho? Sim, a gente já falou aqui. Uhum. Agora, Uhum. existem também alguns, vamos colocar assim, inimigos do sonho, que pode Uhum. atrapalhar você de sonhar ou de lembrar o sonho ou de interpretar o sonho, Uhum. tá? Eu anotei aqui 4 coisas que eu percebo Uhum. e eu queria também que você falasse, que é isso que você acha, tá? Eu coloquei Uhum. assim, ó, uma coisa que pode atrapalhar você de interpretar seu sonho ou de você lembrar do sonho é distração. Uhum. Quando você acordar, que você for anotar, foca só em anotar aquilo. Não faça mil coisas. Pega o celular, já vai ver na rede social, aí faz outra coisa e anota. Uhum. Não, isso atrapalha muito. Quando você estiver concentrado para anotar os seus sonhos, foque Uhum. somente nisso. Uhum. Eu percebo que isso atrapalha muito, né? Sim. Outra coisa, descrença. A descrença, ela pode atrapalhar você. Eu percebo que muita gente fala assim, Deus não fala comigo, né? Ela tem uma questão Uhum. de identidade, ela está tratando a identidade, ela não entendeu Uhum. ainda que ela tem acesso.
né? Então, ela tem aquela fortaleza na mente de descrença. Ou ela tem a Uhum. fortaleza de que Deus não fala com ela. Então, automaticamente, o cérebro cria um bloqueio e ela não consegue lembrar dos sonhos. E às vezes Deus está falando com ela. Uhum. Então, a questão da descrença é uma coisa assim que pode pegar. Eu conheço Uhum. gente que sonha bastante, mas ela não acredita que pode ser uma mensagem de Deus. Uau. Uhum. Então, a descrença pode atrapalhar você de ter uma mensagem divina, né? Exatamente. Você falou aí que você cresceu numa cultura onde seus pais te incentivavam a falar dos sonhos e tal. Na minha casa, a mesma coisa. Sim. A minha mãe, ela é uma pessoa, a gente chama de profeta seer, né? São os Uhum. videntes, aqueles que veem muito e sonham muito. A minha mãe Uhum. é essa. Toda noite ela sonha. Toda Uhum. noite ela sonha e tem visão. Então, a Uhum. gente cresceu assim. Então, a gente acorda a primeira coisa. Nossa, eu tive um sonho. Aí um conta para o outro, um conta para o outro. Uau. E, Uhum. e aí a gente pegou isso. E é bem interessante. Isso gera também, isso vai gerando fé. A Uhum. descrença vai acabando, porque você vai contando, você vê que acontece, você vê que foi uma resposta, você vê que foi uma direção, então vai crescendo em fé, né? Uhum. E a outra coisa que eu queria falar também é o declínio. Se você está distraído e não consegue entender o teu sonho, ou você não consegue focar para compreender o sonho, aí Uhum. você vai para uma descrença, você começa a ter, eu acho que não foi Deus que falou, não, eu acho que Uhum. Deus foi só mais um sonho. Você termina Uhum. caindo no declínio, que é o quê? Cada vez menos você interpreta. Cada Aham. vez menos você está valorizando o sonho, então cada vez menos você acessa, Uhum. né? Vamos dizer assim, o reino dos céus através dos sonhos. Ou você Exatamente. tem uma informação que não seja só, né, como a gente falou aqui, da alma, do corpo também, mas Uhum. cada vez menos você deixa de ouvir. Por quê? Exatamente. Você já está distraído, a sua fé diminuiu, e aí você vem e começa a declinar. O Uhum. que você acha Exatamente. disso? O que você acha que pode atrapalhar mais na Uhum. interpretação de sonhos? Enquanto você falava, eu tirei duas coisas, até anotei aqui para não esquecer. Hoje eu Uhum. aprendi, vou anotando as coisinhas. Aham. A tendência de subestimar o sonho. Hum. Subestimar o fato de que Deus pode falar, usar o sonho para falar com você. Isso é muito Uhum. comum. Então, quando a pessoa Uhum. subestima essa fonte ou essa ferramenta, porque não deixa de ser uma ferramenta, então Uhum. acontece que ou não lembra, ou sonha e não guarda, ou esquece, ou etc, né? Uhum. Então, tudo isso acontece porque você subestima o sonho, ou seja, Sim. acho que isso faz parte da descrença, né? Aham. Que você falou. Então, uma coisa Aham. que é muito importante é criar uma cultura profética. Sim. Criar uma cultura profética. Se você tem Uhum. família, mora com seus pais, ou você é casado, ou tem filhos, é muito importante criar uma cultura profética. Por quê? Uhum. Porque um vai alimentando o outro, né? Um conta, Sim. como você falou, um conta para outro sonho e se ajudam na interpretação, etc. Mas é importantíssimo criar essa cultura profética não somente pelos sonhos, mas pelas visões e por outros dons espirituais, né? Que se nós subestimamos, que é a falta de criar essa cultura, é o subestimar, né? Se nós Uhum. subestimamos, nós não usufruímos desses presentes que estão disponíveis para nós, né? Sim, Então, com certeza. Exatamente. A questão de você criar uma cultura de uhum, sonhos é muito interessante. Eu uhum, tenho grupos no WhatsApp, assim, com amigas, amigos e tal, até uhum, da liderança da igreja, a gente tem esse costume. Quando alguém sonha, coloca o grupo, coloca o sonho lá, e aí todo uhum, mundo vai ajudar a interpretar. Todo mundo, uhum, olha, eu senti isso, vamos sujeitar, vamos orar. Nossa, esse sonho foi bem profundo. Nossa, eu também uhum. tive um sonho parecido. É muito Sim, interessante quando a gente fala de comunidade profética, né? Que são uhum, grupos proféticos, igrejas proféticas. É uhum, muito interessante você compartilhar o sonho. E nem eu estava falando aqui, nós temos o grupo da liderança da nossa igreja. Então, um coloca o sonho, de repente vem outro e fala assim: gente, eu tive um sonho muito parecido. Nossa, eu tive um sonho também muito parecido. Aí vem outro. Aí a gente começa a entender que uhum. Deus está mandando uma mensagem. Então é bem Exatamente. interessante a gente criar essa cultura.
né? Essa cultura de sonhos, de interpretação de sonhos é bem interessante. A Jasmine mandou uma pergunta aqui. Ela Uhum. colocou assim: a questão do sentimento independe se é do corpo, Deus ou inimigo? Sim. O sentimento vai apontar, vai te ajudar a entender se é de Deus, se é do inimigo, se é do corpo, ou se é da mente, ou se é da tua alma. O Exatamente. sentimento, Faz ele parte do contribui. discernimento, né? Isso, faz parte do discernimento. O sentimento vai contribuir para o todo. Não Uhum. é porque assim, eu tive um sonho, sei lá, no sonho eu tava com raiva do inimigo. Não necessariamente. Às vezes foi Deus falando alguma coisa com relação à raiva. Uhum. Né? Então, eu tive um sonho muito feliz e alegre. Pode ser que seja um sonho do inimigo, um sonho de engano e tudo mais. Então, Uhum. o sentimento contribui para que eu entenda e tenha a interpretação completa do sonho, Uhum. né? Agora, olha só, a gente falou muito sobre anotar e a gente falou também na segunda-feira. Uhum. E eu queria ler aqui com a gente como é interessante. Eu vou abrir aqui rapidinho Abacuque e eu quero ler também Daniel, tá? Uhum. Eu vou abrir aqui rapidinho enquanto... Eu queria que você falasse, Kessia, sobre, por favor, enquanto eu abro aqui, se Uhum. você quiser falar mais alguma coisa a respeito da pergunta da Jasmine. Hum, acho que não. Acho que mais ou menos você responde. Bom, você respondeu bastante bem. Essa questão de independe, né? Uhum, É importante sempre guardar, né? O sentimento do sonho, porque ele vai te ajudar a discernir, ele vai te ajudar a interpretar depois o todo, né? uhum, Você sim. falou Olha muito. só, olha só, Abacuque 2 do 1 ao 3, ele Uhum. traz uma direção ou algo que realmente a gente deve fazer, que é anotar os sonhos e as visões. Nós Uhum. precisamos anotar. E olha só o que ele fala aqui. Eu vou ler aqui, gente. Fala assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for repreendido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão Uhum. e torna-a bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a Uhum. visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Olha que passagem poderosa. Ele está Muito. dizendo assim, Deus chega para ele, ele fala que está na torre de vigia. Aí Deus chega para ele e fala assim, escreve a visão e torna bem legível nas tábuas. Uhum. Ó, Uhum. Deus está falando assim, escreve direitinho. Não coloca letra feia, porque lá na frente, para quem estiver passando correndo conseguir entender, mas Uhum. também, não só para esse tempo agora, mas para o tempo futuro, a visão vai fazer sentido. Uhum. Olha como Deus está avisando. Lá na frente, daqui 3 anos, 4 anos, não sei quanto tempo, você vai recorrer de novo a essas visões, e se você escrever mal, você não vai lembrar. Escreva bem. Não é Exatamente. interessante? Uhum. A Escreva Jasmine a falou, visão e uau. torne bem legível. Hã? A Jasmine falou, uau. Ela deve estar É. viajando, viajando. Que Deus tem falado muito com Gente, é ela muito nisso mesmo. interessante. Uhum. Agora, olha só, eu vou abrir agora o livro de Daniel 7:1. Olha que interessante, olha o que fala em Daniel 7:1, tá? Tem segredos tão poderosos dentro da Bíblia? É demais, é É demais. demais, gente. É muito interessante. Olha só, no primeiro ano de Belzazar, rei da Uhum. Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Uhum. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Em outra versão está dizendo assim: Uau. escreveu logo o sonho e fez o resumo das coisas. Uhum. Olha que Incrível. interessante. Duas pessoas, ou dois profetas bíblicos, que a gente tem como referência de sonhos e visões, Uhum. Uhum. estão dando uma dica muito forte. Anote. Uau. Anotar os sonhos é uma forma de você honrar e Uhum. você
você ser como um recipiente para receber mais. Você está falando assim, Deus, Exatamente. eu estou aberto para receber mais, porque eu estou honrando aquilo que Exatamente. o Senhor está me dando. Uhum. E aí, conforme você vai anotando, e não só anotando, né? Hoje nós temos tecnologia. Então, a Uhum. gente pode pegar o celular, que tem gravador de som, e você pode Uhum. gravar seus sonhos. E depois Daniel você ir 7:1. escutar de novo. Oi? Exatamente. Não Não é? estava falando aqui, Dani. Sim, só... desculpa. Imagina, imagina. Então, é uma coisa assim que você precisa, assim, Uhum. abrir a mente e falar assim, eu preciso ter ferramentas para que eu seja fiel no pouco. E aí Deus vai me dando Exatamente. mais sonhos. Muita gente fala assim, mas eu não sonho. Eu falo, você anotou? Um sonho que você teve? Não. Uhum. Então, se você começar a anotar o seu pouquinho sonho, tive o sonho de 1 minuto, tive uma imagenzinha só, uma sensação no sonho, anota. Uhum. Daqui a pouco, Exatamente. Deus vai estar te dando sonhos tão Uhum. específicos, sabe? Tão Uhum. específicos, vai ser incrível. Então, anote os seus sonhos, tá? Tem mais perguntas, o pessoal tá fazendo pergunta e aí já já a gente vai respondendo, tá? Eu coloquei aqui algumas dicas para a gente interpretar os sonhos, Uhum. tá, Kessia? Aí a gente vai discorrendo. Eu queria também que você falasse sobre isso, tua experiência, como te Uhum. ajuda a interpretar. Eu coloquei Uhum. algumas coisas que me ajudam, mas aí a gente vai aumentando essa visão aí. A Uhum. primeira coisa que eu coloquei, que para mim funciona, é colocar um bloquinho ou um caderninho e uma caneta ao lado da minha cama. Uhum. Que na hora que eu acordo, para não esquecer, primeira coisa, eu pego o caderninho e eu já começo a anotar. Então, uma Uhum. forma para você interpretar é você anotar, como a gente já falou. Ou eu pego o celular também. Pego o celular, coloco no gravador e já começo a gravar. Olha, eu tive o sonho, nananã, tal. Uhum. Outra coisa que eu faço aqui, que é assim, ó. Às vezes, na hora que você acorda, você anotou tal, mas passa o dia, aí você tá mais calmo, mais tranquilo. Aí tem um momento do dia, eu tento me acalmar e eu começo a tentar relembrar o sonho. Aí Uhum. eu relembro o sonho, aí começa a fazer muito mais sentido. Então, durante o dia, eu também tento relembrar o sonho para interpretar, para buscar a interpretação. E eu percebo que Uhum. isso flui muito, flui bastante. Uhum. Outra coisa também que eu coloco, que é interessante, é você desenvolver um alfabeto pessoal seu. Um alfabeto de símbolos dos teus sonhos. Como a gente falou, nós temos a nossa linguagem. Então, por Uhum. exemplo, a gente sabe, por exemplo, que a água limpa, representa o Espírito Santo e tudo mais, pode também representar a paz e o descanso. Mas, para você, o que significa água? Uhum. Se é uma coisa específica, e sempre que você sonha água significa X coisa, anota lá. No teu Exatamente. vocabulário pessoal, água significa tal coisa. Então, facilita para você Exatamente. interpretar. Uhum. Vai enriquecendo o teu dicionário, sabe? Coloca aquilo que para você faz mais sentido. Outra coisa também que eu coloquei se você está com dificuldade para lembrar, eu queria também quebrar aqui um paradigma, né? Muita gente fala que quando é sonho de Deus, você acorda e lembra na hora. Nem sempre. Vão ter sonhos que você não vai lembrar porque estava preocupado, porque tem alguma questão, tá? Uhum. Então Deus ele pode ir trazendo a revelação sim. Então nem sempre, só porque você não lembrou, não é de Deus, Uhum. tá? Então assim, se acalma, se acalma. Uma coisa que é chave é você se acalmar. Tenta lembrar um detalhe ou dois detalhes do sonho. Quando você busca um detalhe ou dois, o seu cérebro é ativado e ele começa a buscar mais informações a Uhum. respeito do sonho. Então você Uhum. começa a lembrar do que aconteceu. Tá? Uhum. Outra coisa que eu coloquei aqui, que é interessante, é registrar as datas. Eu Muito. sempre coloco datas nos meus sonhos, que dia eu sonhei. Uhum. Porque eu começo a ver uma progressão do que Deus está fazendo, do que Deus está falando, o que está acontecendo Uhum. comigo e tudo mais. Então, eu acho que é interessante a gente colocar data. E também, uma coisa que é legal, se, por exemplo, você está aqui por exemplo, eu moro em São Paulo, então eu sempre coloco lá, São Paulo. Mas se eu viajei e eu tive um sonho fora, eu também coloco a cidade. Porque às Uhum. vezes o sonho tem a ver com aquela cidade. Então, a interpretação tem a ver com o local que eu estou. Aham. Ou que eu sonhei.
né? Então coloca assim, olha, eu estava no lugar X, mas eu sonhei com o lugar tal. É muito interessante você colocar essas informações, vão te ajudar a interpretar. Uhum. E outra coisa também que é interessante é você colocar nome. Tenta dar um nome para o sonho. Isso. Tenta, sabe, nomear o sonho, porque isso vai fazer você lembrar melhor. E se Aham. você teve vários sonhos durante a noite, você não se confunde. Exatamente. O que você acha, Kessia? Quais que são as suas formas aí de interpretar, que te ajudam a interpretar? Olha, é mais ou menos o que você falou, né? Uhum, É a questão de sempre anotar, colocar, ter um caderninho perto da cama ou anotar no celular, né? Ou uhum, gravar, porque às vezes uhum, tem gente que escreve muito devagar. Eu, por exemplo, escrevo muito devagar. Então, eu uhum, prefiro gravar, talvez, e depois eu uhum, passo. Tem algumas ferramentas para você também dá play e o aplicativo ele escreve, ele digita para você. Então isso também é muito interessante, né? Porque aí você uhum, também pode colocar num programa no computador e buscar por palavras, por exemplo, árvores. Quando eu sonhei com árvores, aí você vê todos os sonhos que você teve, que teve árvore no sonho, entendeu? uhum, A questão das datas também é muito, mas muito uhum, importante, porque é, como eu falei da outra vez, Deus é Deus de detalhes, né? Eu tive um sonho muito interessante alguns anos atrás que me uhum, marcou muito. Eu uhum, acordei e eu escrevi o sonho e logicamente eu coloquei a data. E eu entendi no sonho que iam ser 3 anos. uhum. 3 anos depois, o Senhor me falou: abre os seus cadernos, porque tinha acontecido aquilo que eu tinha Olha, sonhado. E ele falou: abre os uau. seus cadernos. E então eu fui abrir o caderno, procurei aquele sonho e a data coincidia com a mesma semana, ou seja, o mesmo dia daquela data, 3 anos depois, começou a acontecer tudo aquilo, né? Então foi como Deus, uma vez mais, me falando: eu estou no controle. Eu falei com Uhum, você, eu estou no controle, né? Então isso é muito, muito, muito uau. importante. Uma outra coisa que eu não sei se Uhum, eu sou a única, que me ajuda muito às vezes a lembrar o sonho, quando eu acordo e eu não lembro do sonho, aham. em qualquer momento do dia eu deito de novo. Não preciso nem dormir, mas só o fato de eu deitar parece que liga alguma coisa na minha mente e de repente eu começo a ter imagens do sonho e vem todo o sentimento, parece que me Uau. envolve todo o sentimento do sonho. Então, às vezes, Uhum. quando eu não lembro do sonho, eu dou uma deitadinha, fecho o olho e já vem o sentimento do sonho. Isso é muito interessante. Nem sempre acontece, mas acontece bastantes vezes, não? É uma coisa aí que talvez para alguém mais funcione, né? Nossa, muito interessante isso, porque Uhum. é como se fosse uma memória corporal, né? Sim, Então é como se exatamente. você fosse voltar no mesmo estado em que você estava quando sonhava, Uhum. o seu corpo entende isso e o seu cérebro começa a trazer as informações. Vou tentar, nunca fiz. Eu vou tentar fazer. Me Muito conta, me conta. interessante, muito legal. A Lu Barbosa mandou aqui uma pergunta, eu Aham, vou ler, tá bom? ótimo. E quando a gente sonha e não tem sentimentos de raiva ou amor. Eu sonhei com o meu tio, que já morreu, e eu estava levando ele para outro país, para ele o quê? Defumar? Eu não entendi o sonho. Eu não tô Parar de entendendo. fumar. Ah, parar de fumar. Parar de fumar. Para ele parar de fumar. Eu não entendi o sonho. Você entendeu que essa pergunta? Quer que eu releia? Eu entendi. Entendeu? Você quer responder, por favor? Pode responder? É, então, a questão da gente ajudar a interpretar um sonho é uma questão delicada, né? Porque é bom conhecer a pessoa, é bom que a pessoa possa explicar um pouco mais. Ela falou que não teve sentimentos, mas é interessante você ter essa. Porque a chave da interpretação muitas vezes está na própria pessoa que sonhou. Porque, como Uhum. falávamos, Deus não usa a mesma linguagem para você que ele vai usar para mim. Porque para mim, Sim, certa coisa significa uma coisa, e para você talvez significa outra, né? Mas sim. eu acho, desde meu ponto de vista, que esse foi um sonho almático. Foi um sonho da alma. Foi um sonho Uhum, de preocupação pelo seu tio, né? O seu tio já uhum, veio a falecer, mas
algum lugar do seu subconsciente havia uma preocupação pelo fato do seu tio fumar. Eu imagino, né? Sim. E então você levou ele, no seu sonho você levou ele para um outro lugar para ele deixar de fumar. Eu acho que isso é um típico comportamento de um sonho almático. Mas eu não posso dizer com certeza, não, é um sonho almático, né? Porque talvez haja sim uma revelação escondida aí para você, entendeu? Sim. E é interessante porque assim, ó, não é porque você não tem sentimentos que você tem que descartar o sonho. O sentimento, ele contribui para a interpretação. Mas se você não tem sentimentos, você continua buscando a interpretação, independente do que se você teve sentimento ou não. Tá bom? Então, assim, se você teve o sentimento, ótimo. Se não teve, não descarta o sonho mesmo assim. Tá? O sentimento é um a mais para você interpretar. Como a Kessia falou, eu sinto que tem um pouco, assim, é um sonho realmente da alma, uma preocupação interna e que veio à tona para você. Às vezes, o que eu percebo? Quando você tem uma preocupação interna, tá lá dentro e você não sabe que tem, aí você assistiu um filme, ou você escutou, viu alguém, ou você lê um livro, ativa aquela coisa que tá lá dentro de você e aí você sonha. Então pode ter acontecido de você ter visto uma cena, escutado alguma frase, lembrado do seu tio de alguma forma sem nem perceber, e aí o sonho veio. Tá? Então é uma forma também de você sonhar. Sonhos da alma, assim, assistindo coisas traz uma ativação para você. Tá? Eu coloquei aqui também a respeito de sonhos para a gente compartilhar alguns sonhos. Eu lembrei de um aqui, foi tão... Para mim, eu lembro dele como se fosse ontem, faz mais ou menos uns 7 anos isso, mas eu lembro como se fosse ontem. Normalmente, né? O nosso pai humano, ele pode representar Deus Pai no sonho. Né? Nesse sonho meu, representava. Então, olha só que interessante. Eu lembro que eu estava dentro de um... Como que se chama? Um trem. E era, sabe, aqueles túneis subterrâneos, aqueles trens que vão descendo e tal. Então, era bem assim, tinham várias escadas e tava meio que bem sujo, abandonado. E eu lembro que eu tava com meu pai, o meu pai humano, e ele tava segurado nas minhas mãos, segurando minhas mãos, e a gente descia e descia. Quando eu olhava pro chão, tinha muito bichinho assim, areia, aranha, tinha barata, essas coisas. E eu ia passando com ele ali, ele pegado na minha mão. E ele indo, e ele indo, e ele indo, comigo, me levando bem pro fundo. Quando eu chegava no fundo mesmo, eu olhava assim, tinha uma parede, e eu via, olha que interessante, gente. E eu via que tinha a imagem de um Papai Noel. Quando eu olhava um Papai Noel, eu falava assim, nossa, que interessante. E eu pegava e falava assim, mas não vou ligar, vou embora. Quando eu virava as costas, alguma coisa falava para mim assim, volta. E quando eu voltei, que eu ia direto assim para ver esse Papai Noel, do lado direito tinha uma portinha. E quando eu olhei para o lado, eu vi uma mesa e o quarto estava branco. Uma luz muito forte, muito forte. Eu via mais ou menos assim um rosto. E aí, nesse rosto, eu sabia que era Deus Pai. E ele falava assim para mim, filha, ainda que você desça no vale das sombras da morte, eu estarei com você. Eu te amo. E eu lembro que eu acordei, que eu abri o olho, me veio assim... um sentimento de muito amor, muito amor, muito amor, muito amor. E aí eu interpretei, né? Meu pai, Papai Noel e Deus Pai. E Deus falando, ainda que você passe no Vale da Sombra da Morte. Eu lembro que depois daquele momento, eu passei um período que foi difícil, foi um período de processo. Mas aquele sonho me sustentou tanto, me sustenta até hoje. Se acontece alguma coisa assim que é uma situação mais difícil de processo, eu já lembro daquele sonho e falo, não, eu posso estar no fundo de qualquer lugar. O Pai está ali comigo. E eu sei que se o Pai está, Jesus está, o Espírito Santo está. Então, é bem interessante isso, né? Os sonhos, eles também eles servem de rema, né? Que são palavras que vão nos sustentar. A gente tem um costume de sempre pegar um versículo bíblico, rema, para nos sustentar durante o ano, para que sempre você passar por situações e você lembrar dele e você ficar sustentado. Mas sonhos também servem para isso.
Sonhos que te sustentam diante de estações na vida. Bem Exatamente. interessante, né? E sonhos também, eles são tão válidos quando você tem um encontro com Deus no sonho. Por exemplo, não quer dizer simplesmente ou unicamente que Deus apareça como Uhum, pai no sonho, uhum, mas quando você tem um sonho que Deus usa esse sonho para trazer alguma revelação para você, eu chamo isso uhum. de um encontro, né? Então, Sim, os encontros que você tem em sonho é tão válido quanto o encontro que você tem quando você está acordado. Um exemplo muito exatamente. importante, Salomão. Quando Salomão sonhou e Deus perguntava para ele o que você quer, e ele falou, eu quero sabedoria. E o Senhor respondeu a ele, porque me pediste sabedoria e não as outras coisas, eu vou te dar sabedoria e as outras coisas. E ele acordou. Isso foi um Uhum, encontro com Deus. Tanto é que o que Deus exato, falou no sonho aconteceu, né? Então, exatamente. por isso, o problema de subestimar. Não subestimem os sonhos. Não subestimem isso como uma ferramenta poderosíssima de Deus para sua vida. E conforme Uhum. você vai crescendo nisso, o Senhor vai te dando mais e mais e mais e mais. Entendeu? Sim, nossa, é E muito é. forte isso. Uhum. Pode falar. Não, 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 Então, segura, segura isso. é muito forte essa questão de sonho, dos encontros que você falou, né? Dos encontros que a gente Uhum. tem. Realmente, o encontro de você acordar, do encontro no sonho, ele vai Uhum. trazer o mesmo efeito. Uhum. Eu tive um outro sonho, assim, eu lembro que eu entrava num carrinho, olha, era uma montanha-russa de parque de diversões. E eu Uhum. lembro que na hora que eu sentava, na minha frente tinha um homem e eu sabia que era o Espírito Santo. E aí ele fazia assim com as mãos, e eu falava assim, eu tô Uhum. com medo. E ele fazia assim com as mãos, e eu atrás pegava aqui na mão dele. E ele Uhum. falava assim, eu estou com você. E aí eu lembro Uau. que a montanha-russa subia e descia, e eu lembro que tinha uma subida muito alta, e quando ia descer eu falava, eu não vou conseguir. E ele falava Uau. assim, lembre-se de uma coisa, a sua vida sempre vai ser como uma montanha-russa, altos e Uhum. baixos. Você vai entender muitas coisas e eu vou fazer da sua vida uma diversão. Vai ser altos e baixos, você vai ter sensações muito boas. Mas lembre-se, Uau. quando você tiver medo, eu estou com você, guiando Uau. o carrinho. Aí eu acordei, uau, até hoje, esse sonho pra mim é tipo, não, o Espírito Santo está Uau. aqui, pode acontecer qualquer coisa, Uhum. e ele tá junto. Então, Uhum. encontros em sonhos são muito reais. Nossa, é Uhum. incrível isso. Com Traz cura, certeza. né? Sonho pode trazer cura para tua Uau. alma. Sonho pode trazer libertação para você. Uhum. Eu já peguei situações de pessoas que foram libertas no sonho. Uhum. Libertas mesmo de coisas que estava passando em psicólogo e não conseguiu Uhum. ser libertas, mas aí no sonho Deus apareceu e falou palavras e a pessoa foi liberta. Acordou nunca Uau. mais. Uau. Uau. Então, sonho realmente é um portal, né? Uma dimensão que nós acessamos dos céus Uhum. em Deus para viver os sonhos, vamos dizer assim, os sonhos que vêm de Deus, né? Porque a gente já falou Uhum. aqui, recapitulando, sonhos da alma, sonhos do corpo e tem os sonhos do inimigo também. Mas normalmente sonhos de Deus são acessos que a gente tem ao céu. Uhum. Muito interessante. Exatamente. Gente, falta aqui para dar 1 hora, deixa eu ver aqui, 7 minutos. A gente sabe que em 1 hora a live Uhum. cai, tá? O Uhum. Instagram ele para. Então, a gente ainda vai falar sobre visões. Então, assim que der 1 hora, a gente vai desconectar e. Bom, a gente já podia transicionar para visões, né? Então, o que que Podíamos. vocês acham, gente? A gente vai fazer o seguinte, então. A gente vai desligar, desconectar, porque já vai dar 1 hora. A gente Uhum. conecta de novo e aí a gente começa a falar de visões. Ok. Beleza, gente? Voltamos já. Voltamos já, 1 minuto aí. Rapidinho.